Antes de mais nada, né, já dá um aviso a vocês, nós vamos interromper a exposição de Deuteronômio agora no mês de dezembro. Essa será a última exposição nesse ano no livro, porque nós faremos uma série de sermões com foco natalino. Nós falaremos sobre a graça do Rei divino, a bondade do Filho de Deus, que foi enviado a esse mundo para salvar pecadores, para com a sua graça iluminar esse mundo. Então nós estaremos fazendo essa série de sermões até o final do ano, e em janeiro, provavelmente, nós retomaremos a exposição no livro de Deuteronômio, tá bom? Então, vamos abrir a Bíblia, irmãos, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 9. Eu sei que vai ser difícil a gente conseguir se concentrar com esse negócio aí, né? Esse barulho aí, mas vamos fazer um esforcinho, né? Qualquer coisa aumenta meu microfone aí, tá? Para dar mais volume para mim do que para esse negócio aí que está aí fora, tá? Deuteronômio, capítulo de número 6, diz assim, por favor, acompanhe comigo com fé a leitura da palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passais a possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não as inculcarás a teus filhos, e delas, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos pela leitura de tua santa, bendita e maravilhosa palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine os nossos entendimentos para que compreendamos as verdades nela contida, e pedimos que o Senhor trabalhe o nosso coração para que aguardemos entre as coisas mais preciosas que temos guardado dentro de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, ilumina os nossos entendimentos e capacita-nos para o louvor do teu nome. É isso que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, no dia 20 de março deste ano de 2020, foi promulgada a Lei Nacional de Quarentena, a Lei 13.979, foi dita em caráter nacional no combate à proliferação do coronavírus. Mamãe, não se preocupa, tá? Que eu estou acostumado com choro de criança, fica tranquila, tá? Essa lei, queridos, mudou o hábito de todos os brasileiros. É óbvio que cada país estabeleceu as suas regras e estabeleceu a lei que deveria ser aplicada no que diz respeito a essa ideia de quarentena. E quando nós olhamos, nós vimos que todos os nossos hábitos, todas as nossas atividades de rotina, todos os nossos costumes, eles foram meio que quebrados. Se você observar bem, nós tivemos agora,
Bom, nós tivemos que evitar o aperto de mão. Brasileiro, imagine brasileiro cumprimentando alguém sem apertar na mão. Ele não se contenta, e ele tem que colocar o toquinho do cotovelo, o ombrinho, um pezinho, alguma coisa, porque brasileiro não consegue ficar sem tocar em ninguém. Mas mudou o nosso hábito de apertar a mão. E aqueles que gostam de abraçar, esses sofreram mais ainda, porque não tiveram mais como ter esse contato com os amigos, com as pessoas queridas. E tem também aquelas pessoas que gostam de cumprimentar, dando beijinho na face. Acabou. Não dá nem para dar beijinho no ombro mais do outro, né? Não tem mais nem como fazer essas coisas. Agora, é todo mundo de máscara facial, é todo mundo com toque, porque está virando toque agora, puxar a máscara o tempo todo para o nariz, né? Porque está caindo um pouquinho, porque não está muito ajustada. Agora é todo mundo com toque, porque a cada 5 minutos precisa derramar um pouquinho de álcool gel na mão para poder ter certeza de que não está contaminado. Uma onda de terror e morte foi instalada no nosso país. E para minimizar os danos causados pela proliferação desse vírus, uma lei foi criada. E nós não precisamos dar nenhuma explicação detalhada, que essa lei foi criada para preservar a vida das pessoas. E veja, a preocupação dos nossos governantes em estabelecer um critério de quarentena, sabendo que isso poderia trazer, ou melhor, trouxe, ainda não estamos sentindo de fato, mas nós já estamos vendo o colapso econômico que essa pandemia está trazendo. Milhões de pessoas desempregadas, milhares de pessoas aí sofrendo por causa da recessão econômica que nós já estamos atravessando, o dobro do preço de todas as coisas, menos do salário, mas essa é a realidade que tivemos que enfrentar se quiséssemos preservar a vida das pessoas. Inclusive, existiu aqueles que, estando no poder, e não sei por que razão, às vezes falam determinadas coisas, mas falaram que era melhor obedecer à ordem da seleção natural. Deixa morrer quem tem que morrer, os mais fracos irão. Uma pena pensarmos assim, visto que o nosso dever é de preservar a vida coletiva. Está lá no 6º mandamento. Nós aprendemos isso na exposição das Escrituras. Então entendemos que uma lei foi criada com um propósito, e ela visava beneficiar pessoas. As medidas de proteção abarcadas por essa lei de quarentena protegeram muitas pessoas de pegarem o coronavírus. A prova são muitos de nós aqui que, graças a Deus, não tiveram nenhum problema. Nesse texto que nós lemos, queridos, Moisés, ao dar continuidade no seu discurso, depois de ter apresentado a lei moral de Deus ao povo, ele continua o seu discurso, trazendo à tona agora a razão pela qual esses mandamentos, ou essa lei, foi repetida, promulgada, mostrando para o povo a necessidade dela, os benefícios dela, para aquele que a obedecesse. Se você observar bem, o que Moisés está fazendo aqui nesse texto, é mostrando por que ele trouxe de novo a lei ao coração do povo. E hoje, assim como nos dias de Moisés, a lei continua exercendo o mesmo papel. A lei não deixou de ser lei porque Cristo veio. A diferença entre Cristo ter cumprido a lei é que agora nós sabemos que alguém cumpriu ela cabalmente, e por causa desse alguém que a cumpriu cabalmente, e imputou essa obediência a essa lei, que a nós não tínhamos nenhuma capacidade de realizá-la, nós fomos isentos do julgamento que ela trazia como pesar para nós.
Essa é a única diferença. Mas a lei continua sendo lei, a mesma lei, inclusive dita por Jesus, que aquele que de fato o ama, obedece os seus mandamentos. Então, se o próprio Jesus abriu a boca para dizer que se nós o amamos, nós devemos cumprir os mandamentos, e aí ele está se referindo não à lei civil e não à lei cerimonial, mas à lei moral, então isso significa que a lei foi criada e nos foi dada porque ela é boa, e porque ela precisa ser vivida e ela precisa ser cumprida. Então, assim como nos dias de Noé, ou nos dias de Moisés, a lei continua exercendo o mesmo papel. Ela é para aqueles que a obedecem um fator de vida, porque todos são beneficiados quando obedecem à lei de Deus. Me diga uma pessoa que anda ou que tenta andar pelos mandamentos do Senhor, que tem uma vida atravessada. Não existe esse. O máximo que acontece é ele ter diariamente a ideia do quão miserável pecador ele é e o quanto ele precisa de Cristo. Porque quanto mais nós olhamos e obedecemos a lei, a gente percebe o quanto a gente precisa de Jesus. E ao olharmos para esse texto, nós observamos uma realidade que muitas pessoas tentam transmitir quando falam da lei de Deus. Até porque a gente precisa entender que a lei moral ser pregada na igreja nos dias de hoje não tem nenhum caráter neopuritano, tá, gente? A lei moral, pelo contrário, sendo pregada nos dias de hoje, mostra o quanto a igreja está preocupada em transmitir, em magnificar a santidade de Deus, porque Deus é santo e Ele exige de nós santidade. E como nós podemos viver uma vida santa sem observarmos a lei do Senhor? Não tem como. E ao olharmos para esse texto, a gente percebe que a lei do Senhor nunca, mas ela nunca teve o papel de livrar as pessoas do inferno que a obedecessem. Nunca a lei de Deus me deu o céu se eu conseguisse obedecê-la na sua completude. Não era esse, nunca foi esse o papel da lei. O papel da lei sempre foi apontar para Cristo. O papel da lei sempre foi apontar para um Deus santo. O papel da lei sempre foi mostrar a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso próximo. O papel da lei nunca foi de salvar e condenar ninguém, porque a lei não tem poder para isso. A lei, ela mostra, na verdade, para nós que nós já somos condenados quando não estamos em Cristo. É isso que ela mostra. A verdade é que a lei traz para nós o horror daquilo que nós somos. A lei transmite para nós o quão miseráveis nós somos. Então, o papel da lei é sempre de nos fazer mostrar, ou de nos mostrar a nossa incapacidade como homem em cumpri-la na sua totalidade. Então, pensando nessa premissa, a guisa de introdução, é claro, algumas respostas precisam ser dadas aqui nesse texto, e nós vamos levantar as perguntas para tentar entendê-la. A primeira pergunta é: qual a finalidade do povo de Deus, que estava lá no deserto, às portas da entrada da terra prometida, ter recebido a repetição, não foi a lei, eles já estavam recebendo a lei sendo repetida, na hora deles possuírem a terra que o Senhor havia dado? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer ao olhar para esse texto. Segundo, o que a lei moral expressava e quais os benefícios que ela traria ou traz ao povo de Deus? Terceiro, como então nós devemos tratar os mandamentos do Senhor nos dias de hoje? Então essas perguntas serão respondidas nesse tema. Os benefícios de ter e de amar os mandamentos do Senhor. Esse será o tema de hoje. Os benefícios de ter e amar os mandamentos do Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para a gente poder ter um gancho de entrar nesse assunto. A pergunta é: por que ter e amar os mandamentos do Senhor é algo que deve ser observado
para nós podermos alcançar esses benefícios. Primeiro, dos versículos 1 a 3, nós vamos encontrar o primeiro ponto da nossa exposição. Os mandamentos foram dados com uma finalidade. Então veja, ter e amar os mandamentos do Senhor é algo que deve ser observado, sim. Por quê? Porque os mandamentos foram dados com uma finalidade. Assim como a lei que foi promulgada no dia 20 de março tinha uma finalidade, proteger as pessoas da proliferação do vírus, a lei do Senhor foi dada com uma finalidade. Ela foi dada com, olhando para o texto, pelo menos 6 finalidades específicas. Até porque uma lei não é criada e nem é colocada para ser cumprida simplesmente goela abaixo para as pessoas. Nós encontramos nesse texto 6 finalidades. Acompanhe comigo, por favor, olhando para a sua Bíblia, a partir do verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem. Veja que primeiro Moisés faz uma introdução aqui. Esse são exatamente as finalidades que ele vai apresentar no que diz respeito a esses mandamentos, a esses estatutos e esses juízos que mandou o Senhor para o povo. Então, agora Moisés, depois de ter promulgado a lei, ele está falando acerca de algo para trás, e ele quer que o povo relembre disso. Relembre que estatutos, juízos, mandamentos foram dados para serem ensinados ao povo com uma finalidade. Qual é a primeira finalidade aí? Para que os cumprisses na terra que passais a possuir. Para que eu ter um mandamento, irmãos, e não obedecê-lo, e não cumpri-lo? Qual a finalidade de uma lei que não é observada? Imagine, olhando para a nossa sociedade comum, um sinal de trânsito colocado aqui nessa saída aqui, e ninguém respeita esse sinal de trânsito. Para que serve esse sinal de trânsito? Para nada. Ele não vai servir absolutamente para nada. Para nada no que diz respeito ao cumprimento, porque as pessoas não estarão dando a mínima para ele, certo? Mas é uma violação de uma lei que foi colocada para ser cumprida, certo? O que eu quero dizer é que, quando leis são dadas sem nenhuma finalidade, elas perdem a sua força, elas perdem o seu valor, elas perdem o seu sentido. Imagine, por exemplo, se fosse decretado para nós cristãos deixarmos definitivamente de adorar o nosso Deus. Essa lei vingaria na Igreja Presbiteriana Memorial do Curado 4? Eu espero que não. Por quê? Porque é uma lei sem pé nem cabeça. É uma lei ilógica a ser aplicada. Porque nós temos uma fé, nós acreditamos em Jesus e nós não deixaremos de adorar a Jesus. Pelo menos essa é a ideia. Mas quando você coloca um sinal de trânsito num local que realmente você sabe que há uma necessidade de ter um sinalizador para parar, para ter atenção, para continuar, essa lei é importante e precisa ser cumprida. Então, veja que o primeiro propósito aqui é para que a cumprisses na terra que passais a possuir. Então, a lei foi dada num propósito de ser cumprida. Essa é a primeira finalidade dela. Se você olhar agora o versículo 2, ele diz mais outra finalidade. Ele diz: para que temais ao Senhor. Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, quando olhamos para os mandamentos do Senhor, nós aprendemos a temer o Senhor. Por quê? Porque quando você olha o primeiro mandamento, e o que é que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante
de mim, e ao entender que você não deve ter outro Deus além do Senhor, você teme qualquer coisa que possa ser colocada no lugar do seu Deus. Embora nós quebramos esse mandamento diversas vezes durante o nosso dia. Uma outra coisa que ele mostra para nós como finalidade aqui é, além de temais o Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos. Veja, uma terceira finalidade agora, uma outra finalidade aqui apresentada, guardar. Então, está nos dizendo que nós precisamos cumprir, que nós precisamos temer, que nós precisamos guardar tudo que o Senhor colocou. E esse guardar aqui não é abrir a gaveta, colocar ele lá dentro e deixar, ó, fica aí que foi o que o mandamento disse que era para eu fazer. Eu vou guardar, você está protegido aí, hein, mandamento? Fica aí que está tudo legal, não vou fazer nada com você, nem você comigo, tá? Não. A ideia de guardar aqui é a mesma expressa por Davi lá no Salmo 119, quando ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A ideia era de transmitir a vivência com essa palavra ao ponto dela ser um inibidor do pecado na vida do povo. Então, Deus manda cumprir, Deus manda temer, Deus manda guardar, mas veja que finalidade fantástica ele dá agora. Ele diz: e guardeis todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho. Ele envolve gente aqui, né? Ele envolve o pai, o filho e o filho do filho, ou seja, filho, pai e avô dentro de um ciclo de uma família. Todos os dias da tua vida, com a finalidade, para que teus dias, nessa versão não está assim, mas tem uma versão que diz, a corrigida fiel diz, para que teus dias sejam prolongados. Então, se nós queremos que os nossos dias sejam prolongados na terra que o Senhor nos dá, nós devemos cumprir, temer e guardar os mandamentos do Senhor. Só nós? Não, nós, os nossos filhos, os nossos netos. Quando? Todos os dias. Porque uma lei, ela não é dada para ser cumprida quando a gente quer, é? Ela é para ser cumprida toda vez que houver necessidade de ser cumprida. Então, todos os dias da nossa vida. E ele mostra para nós aqui no versículo 3, algo interessante. Ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. Novamente ele reforça a ideia de cumprir. Para quê, irmãos? Olha outra finalidade. Para que bem te suceda. Então tem gente por aí querendo tocar terror com relação à lei de Deus, porque isso ficou lá para o Antigo Testamento, isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, com a realidade apostólica, e ainda mais com os nossos dias. A igreja está precisando se reinventar, pastor. Que história é essa de mandamento? Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que é a regra de obediência, de fé, de prática do cristão, e inclusive toda ela, como diz lá em Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada, apta para corrigir, para nos ensinar e nos tornar homens perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nessa palavra toda está dizendo que se eu atentar em cumprir esses mandamentos, eu serei bem sucedido. A palavra do Senhor mostra para nós como nós devemos fazer. É só por causa disso? Não. A última finalidade aqui do texto: para que te multipliques, e muito te multipliques na terra. Mas que terra? É qualquer terra? Não, é a que mana leite e mel. Como te disse o Senhor. Não é o pastor que está pregando prosperidade, não. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Percebam que na entrada da terra, Deus está chamando a atenção do povo.
dizendo que há um benefício em amar e em obedecer os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque ele deve ser observado porque tem nele uma finalidade, e a finalidade é que nós sejamos vistos de maneira diferente. Quando nós olhamos para Jesus no Novo Testamento, na sua estada aqui, ele ensinou coisas grandiosas. Eu posso pegar qualquer passagem dos milagres de Jesus, mas eu vou citar uma passagem, a passagem dos 10 leprosos. Vamos usar essa passagem. Vejam, aliás, vamos usar dos 10 leprosos, serve essa. Jesus, depois de ter curado os leprosos, ele disse para eles fazerem o quê? Para eles voltarem, se apresentarem ao sacerdote, não foi assim? Não foi? E fazerem tudo que manda a lei do Senhor, conforme Moisés havia escrito. Você pode procurar esse texto, pode procurar qualquer milagre de Jesus, você vai ver ele mandando voltar para cumprir o mandamento do ritual de purificação. Isso, quando eu li, irmãos, foi algo chocante para mim no que diz respeito à lei do Senhor, porque a gente para olhar um Jesus libertador, fazendo uma coisa extraordinária com a sua própria lei. O que é que Jesus está fazendo? Ele está mostrando que ele veio para dar vida, e vida com abundância, para te dar liberdade, mas uma liberdade debaixo de uma lei. Ele diz: volte e obedeça e faça conforme a lei de Moisés. Não foi eu que disse não, foi Jesus. Então ele não liberta nenhum de nós, ele não livra nenhum de nós para andarmos como nós queremos, não. Quer ver? Vamos parar para pensar. Amanhã um juiz chega para uma pessoa que está lá no presídio e diz: agora eu vou te dar liberdade condicional, agora, incondicional. Tu vai sair agora, faltam 20 anos ainda de pena para você cumprir, mas você vai sair amanhã, estou te dando liberdade para você sair. Esse juiz está dizendo para quando ele sair, fazer o que ele quer? Não. Quando ele sair, ele não pode voltar a cometer os crimes que cometeu, ele tem que viver debaixo da lei. Mas ele não ganhou liberdade? Ele ganhou liberdade para viver segundo os padrões estabelecidos na lei de uma sociedade. E eu pergunto, por que muitos, na verdade, não nós, mas muitos de nós nos incomodamos tanto com a lei? Porque ela rouba um dia meu, porque ela tira de mim o direito de sair no dia do sábado, no dia do Senhor, para fazer o que eu quero? É por causa disso, irmãos? Ou porque algumas coisas incomodam a mim, no que diz respeito à obediência do seu santo nome? Ou porque algumas coisas estão arraigadas em mim, como por exemplo, a idolatria dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido e de tantas outras coisas? É por causa disso? E aí a gente prefere procurar outro tipo de ajuda que não me leve para a lei do Senhor. Jesus, na sua estada aqui, nos ensinou que a nos libertar da maldição do pecado, não nos libertou para andarmos como nós queremos. Nós fomos libertos para andar em amor e reverência e obediência à sua lei. Precisamos ter finalidades como servos de Cristo, e elas estão diante de nós: cumprir, temer, guardar, ter dias prolongados, multiplicar na terra que emana leite e mel. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está nos versículos 3 e 4, eu vou repetir o versículo 3 e 4. O segundo ponto é que os mandamentos do Senhor são bênção e eles expressam confissão de fé. Vejam, por que ter e amar os mandamentos do Senhor é algo que deve ser observado? Primeiro, porque eles foram dados com uma finalidade. Segundo, porque os mandamentos são bênção de Deus e expressam confissão de fé. Vejam que logo depois que Moisés explica aqui
ele expressa o resultado positivo de abraçar essa lei na terra que o Senhor havia prometido. Esses mandamentos, em resumo, expressam uma confissão de fé. Se você olhar o que diz o versículo 3, ele já começa dizendo assim: ouve. O versículo 4, ele começa com a mesma expressão: ouve. Ouve, pois, ó Israel. E no versículo 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que confissão de fé linda, queridos. A expressão aqui é mostrando a verdadeira e fundamental religião daquele povo. O texto nos mostra que essa palavra era o dogma monoteísta do Antigo Testamento em Israel. Esse dogma aqui, essa ideia de confissão de fé explícita aqui, mostra implicações teológicas e práticas para o povo. Porque a partir do momento que o povo confessasse que Israel tinha um Senhor, e esse seria o único Senhor de Israel, o mundo veria Israel de maneira diferente. Vejam que Israel, eles já haviam experimentado ou descoberto as implicações práticas durante o Êxodo, durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Eles experimentaram na prática, na própria pele, eles sentiram a graça de ter o Deus de Israel como o único Senhor. E olhe, que do lado de Israel, e da terra que Israel saiu, tinham muitos deuses. Se você olhar, deuses como o próprio, eu me esqueci agora do nome, mas eu sei que termina com Ra, né? Eu não sei se é o Amon-Ra, mas eu acho que era esse. O principal deus egípcio, que era, na escala dos deuses, o maioral de todos. Quando você olha para a Babilônia, melhor, para os caldeus, Canaã, que era uma das cidades que haveria de ser conquistadas pelo povo, Baal era o deus principal, e depois tinha uma outra cadeia de outros deuses. Quando a gente olhava para a Babilônia, Israel via Marduk como sendo o deus principal daqueles outros deuses ali que estavam presentes. Mas na nação de Israel, não. Na nação de Israel só existia o Senhor, Jeová dos exércitos, o único, aquele que não precisava de nenhum outro Deus, que sozinho ele derrotou todos os deuses do Egito, abrindo o Mar Vermelho e matando, ao fechar o mar, o exército de Faraó, todos os seus cavaleiros, e todo aquele império veio ao chão. Nós vemos cidades e mais cidades sendo derrotadas pelo Senhor, e nós estudamos no capítulo 3 de Deuteronômio, que Deus fez isso para causar terror nas nações que ouviam falar do Deus de Israel. E quando Israel se aproximava das nações, eles temiam, eles tremiam. Um dia nós estudaremos o livro de Josué, e vocês vão ver como Raabe se comporta. Raabe fala para os espias que vão até a terra, dizendo: olha, eu sei, e todos os homens estão amedrontados, todos estão apavorados, porque todos viram os feitos do Senhor, em destruir as nações que se opuseram a vocês. Vejam, queridos, Deus está mostrando que era o único Deus daquele povo, e o povo tinha experimentado tudo isso. Os egípcios nada puderam fazer, porque Deus fez o povo experimentar o que era ter o eu sou como Deus deles. E essa singularidade foi transmitida para nós, ao ponto de nós como igreja
ao abraçarmos o mandamento do Senhor, podemos abrir os nossos lábios e dizer: o Senhor, nosso Deus, é o único. Ele é o único Senhor de nossas vidas. Queridos, se existe uma coisa que a gente tem dificuldade na nossa vida, é de ouvir. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Inclusive, antes de vir para cá, minha mulher olhou para mim e fez: rapaz, você tem uma dificuldade muito grande de ouvir. E eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir. Ouvir, eu acho que é o pior pecado que a gente carrega nesse mundo. Porque a gente escuta, ouve não. A gente escuta, mas não ouve. E ao ouvir, a gente passa a perceber, de fato, o que precisa ser corrigido na nossa vida. Quando Deus diz: ouve, ó Israel, Ele está chamando a atenção, é como se Ele estivesse sacudindo e dizendo: presta atenção. E nós temos dificuldades com ouvir, e nós somos assim desde pequenos. Percebam, se os nossos filhos não são assim, a gente fala, mas parece que ele está fazendo vida de mercador. Alvinho, não mexa aí não. Ele levanta, presta atenção e volta a fazer. Rebeca, não mexa aí. Parece que toma um susto, né? Mas é só no momento que a gente faz. Não mexa aí. E esquece. Parece que não ouviu o que a gente falou. Na maioria das vezes eu não ouvi os meus pais. E ouvir aqui, queridos, tem uma premissa importantíssima que está ligada ao crer e ao obedecer. Ouvir significa crer, obedecer, se submeter. Isso é ouvir. Mas a gente herdou isso dos nossos pais. Adão e Eva não ouviram a Deus. Quando Deus disse: não coma, Ele deixou isso claro, muito claro, né? No dia que comeres, certamente morrerás. E o que foi que eles fizeram? Comeram. E aí a gente está nessa desgraceira toda que a gente vive hoje. Queridos, em um mundo quebrado que nós estamos, nesse mundo quebrado que nós estamos, ouvir a voz de Deus é fundamental para nossas vidas. Nós não temos noção dos males que carregamos ou que estamos colhendo por não crer, não ouvir as palavras sábias do nosso Deus para nós. Por isso quero desafiar vocês a quererem, a desejarem e a entenderem quão bom é ouvir o único Deus falando conosco. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto: porque ter e amar os mandamentos do Senhor é algo que deve ser observado. Primeiro, porque os mandamentos foram dados com uma finalidade. Segundo, porque os mandamentos são bênção e expressam confissão de fé, a necessidade de ouvir. E em terceiro lugar, os mandamentos são expressão de amor e precisam ter guarida na vida do povo de Deus. Nós encontramos isso do versos 5 até o 9. Eu quero reler, porque esse será o ponto mais curto, porque o texto fala por si só. Veja o que é que diz o texto: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Agora, nessa parte do texto, irmãos, nós vemos que essa confissão de fé não poderia ficar apenas numa confissão verbalizada, expressada com os lábios do povo. Aquele povo deveria ouvir, guardar esses mandamentos, mas eles deveriam fazer isso com atitude, a atitude de amar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E aqui está a parte difícil, irmãos. Porque de tudo isso que foi dito, amar
é a parte mais difícil. Porque amar está ligado diretamente à abnegação. Quando a gente, hoje, de uma maneira muito banal, fala que ama alguma coisa, ama alguém, nós temos de fato expressado e temos tirado do contexto a ideia real de amar. Porque amar, segundo o apóstolo Paulo, é você anular-se pelo outro, por aquele que você ama. Ou você ama ou você não ama. Não existe meio termo para essa expressão. A prova real é que Deus diz que Ele não dá a sua glória para outrem. Ou nós amamos a Ele, ou nós amamos a outro. Jesus inclusive disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará a um e desprezará o outro, e vice-versa. Não tem como. Não tem como você amar dois senhores na tua vida. Não dá para ter dois maridos. Dá para ter vários filhos. Não dá para ter várias esposas. Só dá para amar um, definitivamente nos padrões que Deus estabelece. E no contexto nós vemos, não dá para amar dois Deus. Não dá, a não ser o Deus triuno. Ou qualquer outro que a gente queira. Amar a Deus consiste em você entender a importância e o significado real de amar. E o que significa amar? Hoje, meu Deus, hoje a gente perdeu esse sentido. Eu digo a gente, porque eu estou num balaio também. A gente não entende mais o que é isso, queridos. Amar. Paulo fala, inclusive, que quando nós amamos, melhor, quando fazemos qualquer coisa que não tem amor de fato, a gente é como um metal que soa, como um sino que retine, a gente só faz barulho. As pessoas olham, batem palma, ovacionam, mas no final não tem nada de amor, só barulho. Ainda que a gente desse, veja que coisa séria, Paulo diz que ainda que a gente desse o nosso próprio corpo para ser morto, sem amor, isso não tem valor nenhum. Do que vale você dar a sua vida por alguém sem amor? Nada, absolutamente nada. Quem ama, tudo sofre. Está disposto a sofrer por Jesus? Está disposto a sofrer pelo Evangelho? Está disposto a sofrer por aquele que deu a vida por você? Aí você entendeu o que é amor. Tudo crê. Você está disposto a acreditar que todas essas palavras ditas pelo Senhor são palavras de vida para você? Então você entendeu o que é amar. Tudo espera. Você confia que mesmo passando dias difíceis nessa vida, um dia você vai se encontrar com o Senhor para a glória de Deus Pai. Você entendeu o que é amar. Tudo suporta. O amor, queridos, não acaba. É o que Paulo diz. Não existe essa ideia de acabou o amor. Amor é ou tem ou não tem. E quem tem, fez isso por escolha. Eu posso escolher amar e posso escolher não amar. Mas ao escolher amar a Deus, eu estou me submetendo ao que Ele diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Não é de qualquer forma. Atitude, a tua confissão de fé pede para você expressar isso de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Eu não consigo alcançar esse tipo de amor. Veja que Pedro, quando foi indagado por Jesus, Pedro, tu me amas? 3 palavras gregas foram aplicadas ali. Primeiro, ele apresenta o amor filéu. Ele está falando daquela relação entre amigos. Você me ama fraternalmente como amigo? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? A segunda pergunta foi levada num caráter um pouquinho maior, de uma intimidade maior. Eu não me lembro do termo grego. Mas a terceira pergunta de Jesus a Pedro, foi: tu me amas, Pedro, com aquele amor que deve existir entre o Criador, a criatura, aquela relação de pai e filho, do Senhor para com Ele, e Ele para com o Senhor. Tu me ama desse jeito?
Pedro baixa a cabeça. Senhor, tu sabes tudo. Porque Ele sabe de fato quem nós somos e as nossas limitações, queridos. O mandamento de amar é central, porque todo o livro de Deuteronômio vai mostrar isso. Se você ler Deuteronômio agora, com essa perspectiva que eu estou mostrando para você, você vai ver o quanto amar a Deus é colocado nesse livro. Embora a ideia desse momento aqui era de uma renovação da aliança, da obediência, que só seria possível através do amor, da obediência àquele Deus que tirou o povo do Egito. Apenas assim o povo conseguiria transmitir essa verdade. Entendemos o quanto essa parte é difícil. Quando nós, irmãos, gostamos muito de alguma coisa, nós cuidamos dela, nós tratamos ela, geralmente a gente diz, eu guardo com muito amor, né? Que isso aqui foi dado pelo meu marido, eu guardo isso aqui com amor, com carinho muito grande. Eu pergunto, queridos, como você deve guardar a lei do Senhor então? Se ela foi dada pela pessoa que mais ama você, ao ponto de ter dado a vida por você. A lei do Senhor deveria ser o nosso maior bem. O desafio que nós temos agora é olhar para esse texto e entender o quanto devemos repassar aquilo que nós aprendemos a amar o Senhor. Então qual é o meu papel? Ensinar o meu filho, ensinar a minha filha, andando, deitado, na mesa, em todo o tempo, e o tempo todo, a amar esse Deus. Álvaro, ensine ao vinho e ao jovem bebê a amar o Senhor que você ama. Carlos, ensine ao pequeno a amar o Senhor que você decidiu amar. Meus irmãos, passem isso para os filhos de vocês, porque isso eles vão levar para a vida, e eles vão aprender que só existe um único Senhor. Eu quero fazer algumas aplicações e desafios para a gente terminar. Eu tenho 5 minutos ainda. Qual a finalidade que nós temos então, irmão, em servir a Jesus? Você já parou para pensar se você tem colocado diante de você finalidades, propósito em servir a Jesus? Quando você decidiu servir a Cristo, você estabeleceu finalidades para isso? Lembre-se, nós estamos prestes a entrar na terra prometida. Pode ser hoje que o Senhor venha nos chamar para a eternidade. Lembre-se de como você poderia ter vivido se você se voltasse à lei do Senhor, e o Senhor voltasse, o quanto você teria vivido bem, porque a lei do Senhor faz a gente viver bem, bem com Deus e bem com o nosso próximo. Então lembre-se que, embora a terra prometida não está condicionada a obedecer ou a desobedecer essa lei, Cristo já fez isso por nós, mas até chegar lá, nós, quando vivemos por essa lei, gozamos do cuidado do Senhor, nós gozamos da bondade do Senhor, sabendo que os nossos dias serão prolongados, sabendo que teremos dias onde nós teremos e poderemos mostrar o quanto nós fomos felizes e prósperos, além de ter uma vida vendo Deus multiplicando tudo que Ele colocou em nossas mãos. Pare e pense, meu querido, se você não tem gastado muito tempo com aquilo que não é sua finalidade. Pare e pense, se você não tem perdido tempo fazendo aquilo que não está dentro da vontade, na lei do Senhor. Eu li um livro há muito tempo atrás, na época da faculdade,
autor chamado Falcone, ele dizia que todo esforço fora da meta é perda de tempo. E nós não temos tempo, irmãos, para estar olhando para a direita nem para a esquerda, a não ser para o autor e consumador da nossa fé. Não perca os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos do Senhor. Mantenha-se firme na meta. Segundo desafio. Eu gostaria que você refletisse como tem sido a tua experiência particular e coletiva de ouvir a voz de Deus e de entender que Ele é ou deveria ser o teu único Senhor. Reflita nisso essa semana e pense como tem sido a sua experiência particular ou coletiva em ouvir a voz desse Deus que deveria ou é o único Senhor das nossas vidas. E ao fazer isso, perceba o quanto você e eu precisamos aprender a ouvir melhor o Senhor. Então, a nossa resposta poderá ser dada a Deus, porque quando nós ouvimos de fato, nós respondemos de fato. E a resposta para quem ouve e entende e guarda é uma resposta de amor, coisa que eu sei que é difícil viver e de fazer. Mas o certo é que os benefícios serão colhidos quando nós ouvirmos o único Senhor das nossas vidas. Terceiro desafio. Há muitas vozes, queridos, falando, chamando você e a mim para diversos lugares. Mas existe uma voz, a voz do sumo pastor. Essa voz é inconfundível. Existem pessoas que estão tentando imitar essa voz e seduzir você e a mim. Existem vozes tentando ludibriar aquilo que nós aprendemos e guardamos como princípio de fé. Mas eu queria que você se concentrasse na voz do teu pastor, Jesus Cristo. Se concentre na voz do Senhor, para não ser levado a crer e amar o errado, e a odiar e descrer no que é certo. Ouça a voz de Deus. Não ouça a voz de qualquer pessoa. Esteja firme nos seus princípios de fé. Não dê ouvidos a qualquer pessoa que está ludibriando, que com palavras bonitas estão te seduzindo e estão te levando para longe da verdade. Continue sendo escravo e servo da voz do teu pastor, porque Ele é quem te alimenta, é Ele quem te leva para pastos verdejantes e a beber em águas tranquilas. Esse com a voz sutil, sedutora, Ele vai te levar para o matadouro. Ele não vai te levar para o aprisco, Ele vai te levar para o matadouro. E lá você será consumido sem misericórdia. Veja o que é que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados são os que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia. Então, meu desafio para você: ouça a voz de Deus. Em último lugar, ame o Senhor e repasse esse amor para os seus filhos. Vamos orar? Vamos pedir graça ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque tu nos ensina como amar a tua lei, porque ela tem finalidade. Ela é uma confissão de fé e ela é uma expressão de amor. Ajuda-nos, ó Pai, para que assim como as leis que são criadas para evitar morte e são entendidas por nós como benéficas para a nossa vida, que nós possamos olhar para a tua lei, a lei moral do Senhor, como sendo algo bom para nossas vidas. Ajuda-nos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós agora teremos o nosso momento de Santa Ceia, e eu vou descer e começaremos essa parte do culto, tá bom?